Decidi viajar sozinha, mas não sei para onde ir. Quanto dinheiro eu tenho que levar? Quantos dias eu tenho que ficar? Por onde eu começo? Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Olá! Começamos mais um Papo de Viajante Solo e o assunto hoje é por onde eu começo a planejar a primeira viagem sozinha. Eu recebo muito essa pergunta e eu vou fazer aqui uma sugestão, mas é claro que você pode tentar de outras maneiras, né? A ordem não precisa ser exatamente como eu estou dizendo, mas basicamente é um mapinha que eu criei para te ajudar nesse começo, na primeira viagem, quando a gente ainda tem muitas dúvidas. Então, a primeira coisa que eu falo, a gente não sabe muito para onde ir. E eu acho bacana que a gente vá para um lugar que a gente realmente tem muita vontade de conhecer, tipo aquele lugar dos sonhos. E aí tem muita gente que tem mais de um. Então eu diria assim, faça uma listinha de 3 a 5 no máximo locais que você gostaria de ir. Depois você tem que pensar quanto tempo você tem para essa viagem. Pode ser que você tenha férias de 15 dias e você não queira usar todas as suas férias para viajar. Então, você tem uma semana ou você tem 10 dias. Você tem que definir quanto tempo você vai usar para essa sua viagem. A outra coisa importante é você determinar antes quanto de dinheiro você tem para gastar nessa viagem. Então, eu acho que são definições já super importantes para nortear até e para te ajudar a escolher o destino. Porque, claro, a gente quer ir para tudo que é lugar, óbvio, todo mundo. Mas a gente vai ter que definir. Então, se a gente tiver 5 lugares, né, que a gente gostaria de conhecer, o tempo definido. Eu tenho férias de 15 dias, eu só vou usar 10 porque 5 eu quero cuidar da minha saúde, organizar minha casa, ficar sentada de perna para o ar, porque você sabe que quando a gente viaja, a gente não descansa, né? A gente se cansa. Mas claro que é um cansaço maravilhoso, muito mais legal. Então, você define 5 lugares, quanto tempo você vai usar das suas férias, ou se vai usar as férias todas também. Eu cansei de viajar no primeiro dia de férias e voltar no último. Chegando do aeroporto, indo direto trabalhar. Aí vai depender de você. E quanto dinheiro você tem para gastar? Porque essa viagem, ela tem que ser prazerosa, né? Você não vai querer chegar endividada, né? Porque aí a viagem vira um problema, não vira uma lembrança boa. Bom, aí feito isso, a gente precisa ter uma ideia, porque às vezes, por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplinho. Eu tenho R$2.000 e aí eu quero ir para Maldivas. Não rola, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver mais ou menos quanto custam as coisas nesses 5 destinos que a gente escolheu. Porque, às vezes, o que acontece? A gente tem vontade de conhecer as Maldivas, mas a gente não tem o tempo suficiente, nem o dinheiro suficiente. Então, isso vai ajudar, a gente tendo essas definições vai ajudar. Daí, como que a gente vê quanto custam as coisas? A gente não vai lá perder dias pesquisando quanto custa isso, quanto custa aquilo. Então, a gente vai fazer, assim, uma olhada, assim, um pouco geral. E como que a gente faz isso? Tem 3 maneiras. Tem um site chamado Quanto Custa Viajar, que você procura no Google, e lá você coloca lá quanto de dinheiro você tem, e ele vai te sugerir os locais, por exemplo, se você quiser, ou você entra naqueles 5 destinos lá que você definiu que você gostaria de conhecer nas suas férias, ou nos 3, enfim, e aí ele vai te dar mais ou menos quanto que custa a viagem. Claro que esses custos não são absolutos, é uma estimativa, mas você já pode ter uma ideia e aí você já pode descartar um ou outro destino, porque nós temos que chegar em um só. A outra maneira de pesquisar, existem outros 2 sites que te dão o custo de vida. Daí eles te falam quanto custa uma água, quanto custa
um aluguel de apartamento. Eles te dão um custo mais, assim, seria mais para quem vai morar no lugar, mas ele pode te ajudar também, que chama numbeo.com. Tá? É um site do que eles chamam de cost of living, que é custo de vida. E tem um outro também que se chama espatistan.com. Eu vou colocar os endereços no descritivo desse podcast, você vai poder clicar, mas você pode procurar também no Google. Então, o mais fácil é o Quanto Custa Viajar, que vai te trazer as informações em português, tudo lá bonitinho, mas também tem essas duas outras opções, caso você queira, então, pesquisar mais a fundo. Bom, aí, com essas informações, com essas pesquisas, você já pode definir para qual lugar você poderá tirar suas férias. O que eu tenho para te dizer nessa definição? A primeira viagem sozinha, eu sempre aconselho que você escolha um lugar que você realmente goste. Ah, isso é óbvio? Às vezes não é óbvio. Sabe por que não? Porque às vezes a gente está lá no Instagram olhando e a gente vê que 1, 2, 30 pessoas foram para Jericoacoara, por exemplo. As meninas viajam muito sozinha para lá e tal. Só que pode acontecer de eu ficar super animada em ir para Jeri, só que eu não sou muito de praia. Mas todo mundo está indo, nossa, é legal, o lugar é bonito, e aí eu pego e vou seguir a manada. Todo mundo está indo para Jeri, vou para Jeri. E aí eu acho que não vai dar muito certo, tá? Porque se você não gosta muito de praia, por que na sua primeira viagem sozinha você vai escolher um destino de praia? A outra questão é, sei lá, não gosto de cachoeira, e aí eu escolho um lugar para cachoeira. Não, escolhe um lugar que você realmente gosta. Tu ama a praia, Jeri é um ótimo lugar, a Praia do Forte é um ótimo lugar. Por quê? Porque é um lugar que você já foi em praia outras vezes, então é um lugar que você vai se sentir à vontade, você vai curtir, já é 90% de chance de você curtir. E por que isso é importante? Porque a primeira viagem sozinha pode não ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E por que não vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo? Também pode ser, né? Estou dizendo, para algumas pessoas pode não ser, para outras pode ser. Porque é um primeiro momento que você vai estar saindo da sua zona de conforto. Se você é uma pessoa que sempre viajou acompanhada e vai fazer a primeira viagem sozinha, é normal, e até eu já contei aí para vocês em um outro podcast, coisas que podem te causar estranheza, porque é uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Você está saindo da sua zona de conforto, você está acostumada a sempre estar rodeada de várias pessoas, e aí, de repente, nessa viagem, você pode não estar. Então, o ideal é que você escolha um local que você realmente queira conhecer e que seja um local que tenha a ver com o teu gosto pessoal e não com o que as pessoas estão dizendo que é legal. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho em relação ao destino para a primeira viagem é você escolher um destino que tenha uma infraestrutura turística legal. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que se preocupar com menos coisas. Então, por exemplo, sei lá, minha primeira viagem sozinha, eu quero ir para Cabo Polônio, lá no Uruguai, que tem um ônibus para ir, que é difícil de voltar, que tem dificuldade para chegar, ou sabe, que tem pouco transporte, tem pouca opção de hotel, que tem pouca coisa para fazer. Então, assim, na primeira viagem, eu tô querendo te dar um conselho assim para que ela seja uma coisa maravilhosa, para você nunca mais parar. Então, nessa primeira vez, escolhe um lugar que tenha uma estrutura turística legal, que você não precisa se preocupar, que tem muita coisa para fazer, você não vai ficar entediada de maneira nenhuma, vai até faltar tempo para tudo que tem para fazer. É uma cidade que tem uma oferta de hospedagem maravilhosa, tem hostel, tem hotel, tem Airbnb, tem Couchsurfing. Você pode escolher o que combina mais com o seu estilo de viagem, que tenha transporte na porta, metrô, que seja uma cidade que está acostumada a receber turistas. Isso vai te deixar mais confortável, com menos coisas para pensar. A única coisa que você vai ter que pensar é em se divertir muito. Bom, então, decidiu o destino? Ok? Decidiu o destino. Aí, o que eu sugiro?
que você pesquise sobre aquele destino, mas tem gente que gosta de ser surpreendida. Só que eu acho que também, mais uma vez, a primeira viagem, eu acho legal pesquisar. Por quê? Porque você vai se sentir mais segura e mais confortável por ter pesquisado. Só por isso. Agora, se você acha que está de boa e sem pesquisar nada, vai na fé, entendeu? Vai porque também dá certo. Mas o que eu sugiro? Você pesquisa o que tem para fazer. Você pesquisa como que você vai chegar lá, qual é o transporte. Você vai precisar saber, né? Como é que você vai chegar lá. Vai chegar de ônibus, de avião, de barco. Então, você tem que saber como chegar. Você tem que saber os melhores lugares para ficar. Porque, às vezes, a gente fica num lugar mais barato, mais afastado. E aí, a gente perde um tempão indo até o ponto turístico. Por isso que eu sempre falo que é ideal você ver mais ou menos aonde estão as atrações turísticas para poder escolher a tua hospedagem. Assim, você pode ir a pé. Eu gosto muito de andar a pé. Depender menos de transporte. Mas se é uma cidade super grande, fique perto de um metrô, porque vai te facilitar, você não vai perder tanto tempo se transportando. Você pode pesquisar em blogs de viagem, você pode falar com amigas que já tiveram naquele lugar, amigos, enfim. Você pode entrar nos grupos que tem no Facebook, tantos de viajar sozinha, que tem vários, além da minha comunidade, que é o Viajar Sozinha, Dicas e Experiências, tem vários outros. Tem grupos específicos dos destinos, onde tem muita dica legal. Se você tem alguma dúvida que ninguém está falando, você pode colocar lá que as pessoas vão te ajudar. Enfim, tem uma série de locais onde você pode pegar informações que vão te ajudar. E aí, depois que você fez essa pesquisa basicona, é a hora, então, de definir qual o transporte que você vai utilizar. E aí, se você tem dúvidas, você também pode pesquisar, né, nesses grupos, como é que as pessoas foram, como é que elas chegaram, qual foi o fornecedor que elas usaram. Você vai escolher a sua hospedagem. Você vai fazer o seu roteiro. E aí, o seu roteiro diário, o que eu sempre falo? Você faz um roteirinho que é para garantir que você não vai perder nada que você queira ver na cidade, né? Porque quando você fez essa pesquisa, você já viu as coisas que tem para fazer lá e não necessariamente você vai fazer todas as coisas, porque ou elas não têm nada a ver com você. Tem gente que não gosta, por exemplo, de museu e não vai ao museu. Tem gente que não gosta de praça e não vai nas praças, nos parques. E aí vai depender muito. Então, você vê tudo que tem para fazer e lista do mais importante para o menos importante e distribui ali naqueles dias. Por que eu falo isso? É para você ver ou para você garantir que nada importante vai ficar de fora. Mas não quer dizer você montar um roteiro que você tenha que seguir exatamente aquilo. Não precisa. Quando a gente viaja sozinha, essa é uma das grandes vantagens. A gente pode ter um roteiro e quebrar o roteiro. A gente pode mudar a programação a hora que a gente quiser. A gente não tem que negociar com ninguém. Então, a gente está sozinha, a viagem é nossa, as regras são nossas. E tudo isso é para que você se sinta mais confortável. Tipo, eu sei que quando eu acordar no dia 1, eu vou visitar tal e tal coisa. Aí você já está ocupada, sabe? Você já sabe o que você vai fazer. Você não vai ficar pensando, não vai dar tempo de ficar botando caraminhola na cabeça, porque não tem ninguém com você. Eu vou me sentir sozinha, isso tudo caraminhola. Se você já tem o seu roteirinho, você segue seu roteiro. E aí, se no meio do caminho, achei essa rua legal, vou virar aqui. Nossa, que legal essa loja, entra. Olha, tem esse museu, vai. Entendeu? A viagem é sua, não tem que negociar com ninguém. E uma coisa importante de dizer é que na medida em que a gente vai viajando sozinha, que a gente vai exercitando esse poder de escolha, essas decisões, né, a gente vai descobrindo o nosso estilo de viagem. Ele vai se formando. E isso não é uma coisa fixa. Quanto mais a gente viaja, a gente vai mudando. Eu venho, ao longo de todos esses anos que eu venho viajando sozinha, eu estou mudando, eu vou descobrindo o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Eu gosto de caminhar durante o dia, eu já não gosto mais tanto de sair durante a noite. A gente vai descobrindo
o nosso estilo, aonde que a gente gosta de comer, aonde que a gente gosta de se hospedar. Ah, eu gosto de couchsurfing, eu gosto de Airbnb, não, eu prefiro hotel, eu gosto do hostel. E isso, na verdade, quando a gente para pensar, isso nada mais é do que a gente se conhecer. Porque a gente vai saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente, de fato, vai descobrir. Porque quando a gente viaja com alguém, a gente acaba abrindo concessões, né? E não tem nada de errado com isso, é super legal. Mas a gente, quando viaja sozinha, a gente tem essa possibilidade de cada vez mais descobrir as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta. A gente vai descobrir as coisas que nos dão prazer. Qual o nosso estilo? Quem somos nós? Então, isso é, para mim, uma das coisas mais maravilhosas de viajar sozinho. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, que esses passinhos aqui que eu te dei te ajudem a começar a planejar a sua primeira viagem sozinha, ou pode ser a sua segunda, a sua terceira, não importa. Vai chegar um momento em que você mesma vai desenvolver os seus passos, a sua maneira de planejar a sua viagem solo. Se você quiser participar desse Papo de Viajante Solo, você manda a sua perguntinha no e-mail papod@viajantesolo.com.br. Pode ser também no WhatsApp 21 993 68 25 12. Eu vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta. Isso me ajuda até a saber o que eu vou gravar, qual o próximo assunto, como que eu posso te ajudar a viajar sozinha, de maneira segura, de maneira que você curta muito e que seja uma experiência maravilhosa. Eu sou a Denise Tonin e até o próximo Papo de Viajante Solo. Um beijo!